Cenários e elementos de cena. Observe essa cena do ator Paulo Gustavo, em que ele atua utilizando um telefone. Este telefone que ele está utilizando em cena se chama elemento de cena. Elemento de cena são os objetos que o ator utiliza para dar vida ao personagem. Também podemos ver o cenário. O cenário retrata um ambiente de interior. Uma casa seria a casa da sua mãe. Ele está interpretando a vida da sua mãe. Observem todos os elementos em torno dele. Alguns elementos ele não vai tocar, não vai utilizar para dar vida ao personagem. Outros ele vai utilizar como suporte para interagir com o próprio elemento. Ele utilizará esse elemento como elemento de cena. É importante a gente não confundir elementos de cena com elementos do figurino, que são aqueles elementos que já vêm com o ator do camarim, da coxia. Os elementos de cena são aqueles que já estão próximos ao cenário, que o público já entra e vê quando entra na plateia e já vê em cena. Quando o ator entra e pega esse elemento que já está exposto no cenário, a gente denomina como elemento de cena, porque ele tanto serve como cenário e como elemento de atuação. Cenário de teatro é diferente de cenário decorativo. Aqueles cenários que a gente vê em passarela, em festas de aniversários, como este aqui. O cenário de teatro pode ser em planos diferentes, para retratar ambientes diferentes. Utilizar as tecnologias como telões. Observe uma planta baixa de um cenário. Agora observe uma maquete de cenário. Antes do cenógrafo realizar um cenário, ele precisa elaborar através de planta baixa e maquete. O cenário também pode ser feito apenas com módulos ou plataforma e os atores darem a ilusão de espaço ao público. O cenógrafo pode ajudar os atores a transportar o público para um espaço, o espaço dramático. Esta é a função do cenário numa peça teatral. Observe como os cenários são construídos para possibilitar os atores desenvolverem seus personagens. A luz também é um elemento que contribui no cenário. Um figurino exposto em cena deixa de ser um figurino e passa a ser um cenário, desde que o ator não o toque, desde que ele esteja apenas fazendo menção a uma situação, a um personagem, desde que ele não seja um elemento de cena, ele passa a ser um cenário. Observe este cenário do balé Nó, de Deborah Coker. Ao mesmo tempo que é cenário, os atores bailarinos dançam com os elementos. O cenário se transforma em elemento de cena. Há uma relação entre elemento de cena e cenário. O teatro contemporâneo utiliza muito esse recurso de interação entre elementos de cena e elementos do cenário.